Vamos falar sobre a fisiopatologia e o tratamento de doenças cardiovasculares, mais especificamente da insuficiência cardíaca. Antes de falar da insuficiência cardíaca propriamente dita, eu preciso falar de dois pontos importantes. Primeiro, relembrar a função básica do coração, que é única e exclusivamente de bombear o sangue para os tecidos do corpo. O sangue é rico em oxigênio e nutrientes, então os tecidos e órgãos do corpo precisam desses nutrientes, ok? Outro ponto é que antes de entrar na patologia, a gente precisa entender como é o trabalho normal do coração, revisando os conceitos de pequena e grande circulação para entender como o sangue vai circular através das câmaras cardíacas e assim ser distribuído por todo o corpo. A circulação sanguínea divide-se em duas fases, a grande circulação e a pequena circulação. Na grande circulação, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e dirige-se a todas as partes do organismo, a fim de levar o oxigênio às células e delas receber o dióxido de carbono que produziu. Após essas trocas gasosas, transforma-se em sangue venoso. O sangue que era arterial transforma-se em sangue venoso, regressando ao coração pelas veias cavas. Vai entrar pela aurícula direita, passa ao ventrículo direito e inicia-se a pequena circulação. Já na pequena circulação, o sangue, que é venoso, sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar e dirige-se aos pulmões, onde se dá hematose pulmonar. Após ter trocado o dióxido de carbono por oxigênio, transforma-se em sangue arterial, regressando ao coração pela veia pulmonar e entrando pela aurícula esquerda, que o envia para o ventrículo esquerdo. E assim reinicia todo o ciclo novamente. Vocês podem acompanhar pela essa ilustração à sua direita. Bom, então qual é a definição de insuficiência cardíaca? Ela é uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, definida como disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender às necessidades metabólicas tissulares, dos tecidos, na presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Então, resumindo, a insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração em alimentar e em suprir o organismo. Tá? Ela é uma resposta inadequada do débito cardíaco. E o débito cardíaco, relembrando, é a quantidade de sangue ejetado pelos ventrículos por unidade de tempo. Tá? As alterações hemodinâmicas comumente encontradas nas insuficiências cardíacas envolvem a elevação das pressões pulmonares e venosas sistêmicas. E o mecanismo responsável pelos sintomas e sinais clínicos pode ser decorrente da disfunção sistólica e ou diastólica. Nos adultos, em aproximadamente 60% dos casos, está associada à disfunção ventricular esquerda sistólica e nos restantes 40% à disfunção diastólica, devendo ser realçado que essa última, a disfunção ventricular esquerda sistólica, ela vem sendo mais observada com o aumento da expectativa de vida da população. Nos adultos, em aproximadamente 60% dos casos, está associada à disfunção ventricular esquerda sistólica e nos restantes 40% à disfunção diastólica, devendo ser realçado que essa última vem sendo mais observada com o aumento da expectativa de vida da população. Bom, e quais são as causas da insuficiência cardíaca? Nós temos a doença do músculo cardíaco, com dilatação e alteração na função pulsátil do ventrículo esquerdo ou de ambos os ventrículos, como por exemplo o ataque tóxico, como álcool, drogas ilícitas, e há inclusive quem menospreze o uso de álcool, como relação para o acometimento da insuficiência cardíaca. Mas os estudos mostram que o seu consumo, ou seja, o consumo de álcool, ele representa de 3 a 40% dos casos de insuficiência cardíaca. E o uso de cocaína, por exemplo, falando das drogas ilícitas, é responsável por cerca de 1/4 dos ataques cardíacos não fatais em pessoas com idade inferior a 45 anos. Outro exemplo, o infarto agudo do miocárdio, infecção viral, a miocardite e as cardiomiopatias. Bom, outra causa são as doenças do pericárdio, que é a membrana que reveste o coração. Nós temos
ela se subdivide em periocardite e derrame pericárdio. Periocardite é um processo inflamatório crônico, né, que envolve os dois furetes do pericárdio. E outra causa são as doenças valvares, ou seja, as doenças das válvulas do coração. A gente pode subdividir em esternoses e insuficiências. A esternoses quando ocorre uma degeneração e a insuficiência quando ocorre uma incapacidade de funcionamento. Vamos falar agora dos fatores neuromorais envolvidos na insuficiência cardíaca. Bom, quando ocorre uma diminuição do débito cardíaco por N motivos, o que vai acontecer? Espontaneamente vai haver uma diminuição do disparo do seu carótido, né, que isso aí vai acarretar no aumento da descarga simpática, e isso vai gerar um aumento da força, né, de contração, um aumento da frequência, um aumento da pré-carga. O que seria essa pré-carga? Vai ser o aumento da pressão de enchimento, que também é chamado de pré-carga. Um aumento da pós-carga, que é a força contra a qual o músculo cardíaco se contrai após receber a demanda de um volume de sangue. Ok? E isso tudo vai gerar o quê? Através de um mecanismo de compensação, vai haver um aumento do débito cardíaco para contrapor aquela diminuição ocorrida, a diminuição do débito cardíaco ocorrida inicialmente. Bom, nós vamos falar agora dos fatores neuromorais envolvidos na insuficiência cardíaca. Quando ocorre uma diminuição do débito cardíaco, isso vai gerar uma diminuição do disparo do seu carotídeo, aumentando a descarga simpática. Esse aumento da descarga simpática vai ocasionar no aumento da força de contração, no aumento da frequência de contração, no aumento da pré-carga. O que seria a pré-carga? A pressão de enchimento, que também é chamada pré-carga. E o aumento da pós-carga, que é a força contra a qual o músculo cardíaco se contrai após receber a demanda de volume de sangue. Então, tudo isso gera o quê? Gera, através de um mecanismo de compensação, um aumento do débito cardíaco, para compensar a diminuição do débito cardíaco inicial, ok? Então, isso é uma via. A outra, ocorre uma diminuição do fluxo renal, do fluxo sanguíneo renal, ocorre o aumento da liberação da renina. Quando há um aumento da liberação da renina, o que acontece? Há um aumento da angiotensina 2. E qual é a ação da angiotensina 2? Ela tem uma ação também aumentando a pré-carga, ou seja, aumentando a pressão de enchimento, aumentando a pós-carga e também a modelagem. O que seria a remodelagem? É uma alteração estrutural bioquímica dos compartimentos musculares, né, vascular e ou intersticial do miocárdio. Então, ocorre uma capacidade, essa remodelagem é uma capacidade de prevenir ou diminuir o excesso do trabalho do músculo que está insuficiente, um trabalho insuficiente do músculo, de forma a que este não se consuma. Tá? Tudo isso como um mecanismo para reverter a situação inicial, que era a de diminuição do débito cardíaco. Bom, falando um pouco da epidemiologia, as doenças cardiovasculares, elas costumam ser a terceira causa de internação hospitalar pelo SUS. E, especificamente, a insuficiência cardíaca, ela é a primeira causa da internação cardiovascular. Então, é um problema realmente muito sério. Com relação à classificação da insuficiência cardíaca, existem várias categorias de classificação. Quanto ao lado do coração afetado, quanto ao débito cardíaco, quanto aos sintomas e quanto à progressão da doença. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada de cada tipo de classificação da insuficiência cardíaca. Bom, a classificação com relação ao lado do coração afetado, nós temos a insuficiência cardíaca isquêmica, né, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, relembrando essa ilustração que a gente falou no primeiro slide, a gente tem aqui a exemplificação da grande circulação, né, e da pequena circulação. Então, o que vai acontecer? Na insuficiência cardíaca congestiva,
eu vou ter um problema no ventrículo esquerdo, certo? Esse meu problema no ventrículo esquerdo vai diminuir o débito cardíaco. Se eu diminuo o débito cardíaco, eu vou deixar de impulsionar o sangue para que ele percorra pela artéria aorta, fazendo a grande circulação. Então, se eu não tenho essa força para impulsionar o sangue pela artéria aorta, ele vai acabar danificando o átrio esquerdo, porque esse problema está acontecendo no ventrículo esquerdo. Ele vai ocasionar um problema no átrio esquerdo também, e vai ocorrer uma congestão pulmonar, porque o sangue ele não vai estar dando prosseguimento ao seu caminho, ao seu curso natural. Ele vai ficar como se fosse congestionado mesmo da pequena circulação pelas veias pulmonares, ocasionando um aumento da pressão de enchimento, ocasionando. Bom, então ele vai. Bom, com relação à classificação do lado do coração afetado, da insuficiência cardíaca esquerda, que é o que acontece na maioria dos casos, ou insuficiência ventricular esquerda, insuficiência do ventrículo esquerdo. Bom, o que que acontece? Com algum problema no ventrículo esquerdo, algum dano que ocorre no ventrículo esquerdo, vai haver a diminuição do débito cardíaco. Se eu tenho uma diminuição desse débito cardíaco, esse meu ventrículo não vai ter força suficiente para impulsionar o sangue através da artéria aorta para que ele percorra a grande circulação. Então, ele vai danificar o átrio esquerdo e aquela pressão vai retornar pelas veias pulmonares, ocasionando uma congestão pulmonar, ou seja, um aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, tá? Então, o débito cardíaco diminui e a pressão venosa pulmonar vai aumentar. E com relação à fisiopatologia da insuficiência cardíaca isquêmica, então, é uma cascata de reações. Primeiro, eu tenho a insuficiência do meu ventrículo esquerdo, e aí, por conta disso, eu vou ter uma dificuldade de esvaziá-lo, né? Vai ter uma quantidade de sangue residual, eu vou ter uma dificuldade de esvaziamento do ventrículo esquerdo, eu vou comprometer o meu átrio esquerdo, vai ocorrer um aumento das pressões de capilar, vai ocorrer um aumento das pressões de capilar e artéria pulmonar, e, por último, um comprometimento pulmonar, um edema agudo de pulmão. Bom, e falando da fisiopatologia da insuficiência cardíaca esquerda, como é que ocorre? Primeiro, eu tenho a insuficiência do ventrículo esquerdo, depois por conta disso, eu vou ter uma dificuldade de esvaziamento do meu ventrículo esquerdo, que vai comprometer o átrio esquerdo, vai ter um aumento das pressões de capilar e artéria pulmonar e um comprometimento pulmonar, um edema agudo do pulmão. Né? E isso, mais lá na frente, vai gerar uma insuficiência do ventrículo direito. E as manifestações clínicas da insuficiência do ventrículo esquerdo? Nós temos diversos exemplos, como, por exemplo, a dispneia, a ortopneia, as estertores. O que são as estertores? São aqueles ruídos que aparecem quando existe secreção do tubo traqueobrônquico ou nos alvéolos. E a dispneia, a gente tem a dispneia paroxística noturna, que é um ataque repentino, geralmente assustador de falta de ar, né, durante o sono, que melhora apenas quando a pessoa se senta ou fica em pé. Na dispneia paroxística noturna, ocorre normalmente depois que a pessoa adormece, de 2 a 3 horas depois. Já a ortopneia, ela é mais branda e às vezes ocorre assim que a pessoa deita, por isso que às vezes o paciente ele se sente mais confortável quando deita sobre vários travesseiros embaixo da cabeça, né? E a ortopneia dura menos tempo que a dispneia paroxística noturna, tá? Temos como manifestações o ritmo de galope, a chamada terceira dúlia, né, que se caracteriza pelo impacto do sangue na parede ventricular durante o enchimento passivo, né, da diástole. Como os ventrículos possuem complacência e acomodam o sangue na diástole, normalmente não se ausculta esse dúlia. Outro exemplo é o edema agudo de pulmão, sinais de baixo débito cardíaco, né, como pressão arterial diminuída, perfusão periférica e sistêmica prejudicada, baixo débito urinário.
entre outros. Bom, na classificação da insuficiência cardíaca direita, eu vou ter uma deficiência, né? Eu vou ter uma insuficiência do ventrículo direito. Então, nesse caso, vamos analisar olhando a ilustração. Eu tenho meu ventrículo direito, ele de alguma forma ele vai estar deficiente, então eu vou ter uma diminuição do meu débito cardíaco, vou ter uma dificuldade da capacidade de esvaziamento do meu ventrículo direito. Isso vai ocasionar uma deficiência também no meu átrio direito, e o sangue que era para ser bombeado para que iniciasse a pequena circulação, ele vai ficar congestionado voltando pelas veias cavas, ou seja, eu vou ter uma congestão sistêmica, ok? Então, isso vai gerar uma série de problemas, como, por exemplo, a ascite, né, que é um acúmulo de líquido do peritônio, edema dos membros inferiores, né, a ponto de você pressionar o dedo indicador na batata da perna, na perna de uma pessoa, o dedo afunda, e aí quando você solta o dedo, ele continua com aquela depressão. Uma hepatomegalia, que é um aumento, né, do fígado. Normalmente, o tamanho do lóbulo maior do fígado é de 6 a 12 centímetros. Na hepatomegalia, ele vai estar acima de 12 centímetros, ou seja, eu vou ter um fígado palpável. E o lóbulo menor, que era para estar entre 4 e 8 centímetros, vai ficar maior do que 8 centímetros. Eu vou ter uma distensão das veias jugulares, derrame pleural, né, e o edema periférico nas extremidades, como foi falado. E com relação à fisiopatologia da insuficiência cardíaca direita, então eu vou ter uma cascata de reações. Primeiro, inicia-se com a insuficiência do meu ventrículo direito, uma dificuldade de esvaziamento do meu ventrículo. Ou seja, eu vou ter uma maior resistência ao volume de sangue do átrio direito. E isso vai ocasionar uma congestão venosa retrógrada. E isso pode ocasionar diversos problemas, né? Como o próprio tromboembolismo pulmonar, a própria hipertensão. Bom, e na insuficiência cardíaca biventricular, tem uma insuficiência nos dois ventrículos, no direito e no esquerdo. A partir de uma capacidade do coração de se esvaziar completamente, ocorre um volume residual final da diástole. O aumento de volume leva ao aumento da pressão diastólica final. E o aumento da pressão diastólica ventricular terá como consequência o aumento do volume das pressões arteriais. Essas sequências de eventos levam a uma congestão tanto pulmonar quanto sistêmica. Então, uma insuficiência cardíaca biventricular é uma insuficiência cardíaca tanto no ventrículo direito como no ventrículo esquerdo. Bom, e quanto à classificação com relação ao débito cardíaco? A gente tem uma insuficiência cardíaca de baixo débito e a insuficiência cardíaca de alto débito. A insuficiência cardíaca de baixo débito ocorre na maioria dos casos. Então, na fase inicial, eu tenho que o débito cardíaco se mantém normal no repouso, mas durante o exercício físico, o débito cardíaco não aumenta. E na fase avançada, o débito cardíaco ele permanece diminuído mesmo no repouso, ok? A insuficiência cardíaca de alto débito ocorre nas condições em que existe maior trabalho cardíaco para manter a taxa metabólica tissular. E a gente tem alguns exemplos como a tireotoxicose e também no caso da anemia grave. A anemia é uma condição no qual o conteúdo da hemoglobina no sangue está diminuído, provocando hipóxia tissular. E a insuficiência cardíaca de alto débito, que ocorre nas condições que exigem maior trabalho cardíaco para manter a taxa metabólica, como é o caso da tireotoxicose, que é definida pelo estado do excesso do hormônio de tireoide, onde o débito cardíaco ele ultrapassa 15 litros por minuto, mas o coração ele só consegue chegar a 7 litros por minuto. E também no caso da anemia grave, né? A anemia é uma condição no qual o conteúdo da hemoglobina no sangue está diminuído, provocando hipóxia tissular. E a gente tem também o desvio de sangue do leito arterial para o venoso, através de fístulas arteriovenosas. A gente tem alguns exemplos, como o beriberi, né, que é a deficiência de vitamina B1, a própria sepse, que é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção,
a cirrose, também os hemangiomas, são pequenos tumores benignos formados por vasos sanguíneos novelados. Bom, e voltando a falar da anemia, ela é uma comorbidade prevalente em pacientes com insuficiência cardíaca. Quando ela está presente, os pacientes apresentam sintomas mais graves e apresentam também uma piora na capacidade funcional, além, claro, do aumento da mortalidade quando comparados a portadores de insuficiência cardíaca que não têm anemia, sem anemia. Né? Então, assim, o conhecimento de que a anemia agrava a insuficiência cardíaca não é recente, mas nos últimos anos, a magnitude da anemia associada à piora da insuficiência cardíaca tem se tornado mais e mais evidente. Bom, com relação à classificação da insuficiência cardíaca baseada em sintomas. A insuficiência cardíaca ela tem sido classicamente categorizada com base na intensidade de sintomas em 4 classes. Essas classes elas vão estratificar, né, o grau de limitação imposto pela doença para as atividades cotidianas do indivíduo. Então, por exemplo, a classificação 1 da insuficiência cardíaca tem uma ausência de sintomas, né, que é a dispneia, durante as atividades cotidianas, as atividades normais. A limitação para esforços é semelhante à esperada em indivíduos normais. Já a de classe 2, os sintomas são desencadeados por atividades cotidianas, ou seja, eu começo a apresentar uma certa dispneia, realizando as minhas atividades normais do cotidiano. A classe 3 são sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou sintomas desencadeados em pequenos esforços. E a classe 4 são sintomas, né, de apneia e repouso. Tá? Bom, essa classificação, gente, vale perceber que ela tem essa categorização, né, como base de referência para a sua gradação às atividades do cotidiano, as atividades cotidianas, mas elas são variáveis, né? Ela varia de um indivíduo para o outro, o que confere uma subjetividade a essa medida. O que é esforço para um, o que não é, o que faz parte das atividades normais, né? O que não faz parte. Bom, a classe 4 são os sintomas, né, de dispneia em repouso. Bom, vale só ressaltar que essa categorização ela tem como base de referência para a sua gradação as atividades do cotidiano. Essa é a base de referência para a sua gradação, sendo variável, né, de um indivíduo para o outro, conferindo uma certa subjetividade a essa medida. Bom, vamos falar agora da classificação baseada na progressão da doença. A estratificação de pacientes com insuficiência cardíaca é uma medida simples, baseada em dados da história e que permite ao profissional de saúde avaliar o momento evolutivo da doença que o paciente se encontra naquele momento. Avalia também a qualidade de vida e o prognóstico e também estabelece prioridades e linhas terapêuticas. Então, quando o paciente se encontra no estágio A da doença, inclui pacientes que têm um risco de desenvolver a insuficiência cardíaca, mais ainda sendo estrutural, perceptível e sem sintomas atribuíveis à insuficiência cardíaca. Já no estágio B, os pacientes que adquiriram lesão estrutural cardíaca, esses pacientes estão no estágio B, mas ainda sem sintomas atribuídos à insuficiência cardíaca. E no estágio C, são os pacientes com uma lesão estrutural cardíaca e os sintomas atuais, ou pregressos de insuficiência cardíaca. E no estágio D, pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional e que requerem intervenções especializadas ou cuidados paliativos. E assim, falando um pouco da evolução dos estágios clínicos, a gente tem que o paciente normal tem sintomas, principalmente quando faz atividade física, atividades do cotidiano, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é normal. Mas aí, quando eu evoluo para uma disfunção do ventrículo esquerdo assintomática, eu tenho que o meu paciente continua sem sintomas, faz exercício normal, mas a fração de ejeção do ventrículo esquerdo ela passa a ser anormal, passa a ser a modificar, né? Depois eu tenho evolução para insuficiência cardíaca compensada. Aí eu tenho, ainda assim, sem sintomas, mas eu tenho uma capacidade de realização de exercício físico diminuída
e a minha fração de ejeção do ventrículo esquerdo continua anormal. E aí eu tenho uma evolução para insuficiência cardíaca descompensada, e aí o paciente já apresenta sintomas e uma dificuldade cada vez maior de realização de exercícios, e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo continua normal. E por último, a insuficiência cardíaca refratária, ou seja, os sintomas eles acabam sendo não controlados pelo próprio tratamento. Bom, e agora nós vamos falar da avaliação diagnóstica. Tem anamnese e o exame físico. O que a gente vê na anamnese e no exame físico? São sinais que possam orientar quanto ao comprometimento cardíaco, por exemplo, frequência cardíaca aumentada, pressão arterial diminuída, ausculta cardíaca com terceira bolha e a própria congestão pulmonar, tá? Temos também como avaliação diagnóstica o exame da radiografia torácica, que aí eu tenho a análise, né, posso verificar um aumento da área cardíaca, tem uma realização da ecocardiografia Doppler, que aí evidencia a função contrátil, o tamanho das cavidades, o débito cardíaco. E tem o exame do peptídeo natriurético, certo? Então, o peptídeo natriurético, ele é um que é produzido e liberado pelas células cardíacas em resposta a uma sobrecarga de pressão e volume ventriculares. Então, através da medição desse hormônio, nós temos como mensurar o estágio da insuficiência cardíaca e se ela realmente existe. A normalidade para esse exame, o valor de referência entre 0 a 99 e acima de 100 mg por ml, eu já tenho uma anormalidade. Bom, e aqui a avaliação diagnóstica, né, fazendo um esquema, um fluxograma do passo a passo para a descoberta da origem da insuficiência cardíaca. Então, se eu apresento os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, eu posso realizar os exames. Primeiro, eu posso fazer o ecodopplercardiograma, ou então fazer o peptídeo natriurético. Se o resultado do meu exame do peptídeo natriurético for menor do que 100, ou seja, ele está dentro dos limites de normalidade, eu tenho que é uma insuficiência cardíaca improvável. Agora, se ele se encontra entre 100 e 400, eu tenho insuficiência cardíaca crônica incerta, ou se tiver maior do que 400, eu tenho insuficiência cardíaca crônica provável. Nesses dois casos, eu faço o ecodopplercardiograma, tá? E aí, no ecodopplercardiograma, se a fração de ejeção for menor do que 50%, aí eu tenho uma insuficiência cardíaca sistólica. E aí é interessante se buscar fazer investigação etiológica, né? Se buscar qual é a causa dessa insuficiência cardíaca. Se for por conta de miocardites, por exemplo, né, eu preciso analisar a história recente de infecção viral, a insuficiência cardíaca no início mais recente, né, menos que 2 meses, e também deve excluir outras etiologias. Mas ela pode também ter uma etiologia alcoólica, né, se ocorre uma ingestão de álcool de mais de 90 gramas dia, isso por mais de 5 anos, né, também pode ser insuficiência cardíaca de origem alcoólica, né, decorrente da bebida alcoólica. Mas nesse caso eu preciso ainda assim excluir outras etiologias também. Pode ser hipertensiva, né, se tiver um histórico de hipertensão e uma exclusão de outras etiologias. Nós temos a isquêmica, que aí precisa ser investigado fatores de risco de DAC, né, da doença arterial coronariana, histórico de infarto agudo do miocárdio, a chagásica, que vê os antecedentes epidemiológicos, sorologia para chagas, né, dentre outras coisas. E também ela pode ter um caráter idiopático, ou seja, quando eu excluo todas as outras etiologias. Bom, e agora a gente vai falar da avaliação clínica. Quais são os elementos essenciais para a avaliação clínica do paciente com insuficiência cardíaca? Primeiro, nós temos a situação, e aí nós vamos buscar os achados. Com relação à situação sintoma, o que eu preciso ver de achado? Preciso ver a questão da dispneia, da ortopneia, da dispneia paroxística noturna, as palpitações, síncope, dor torácica. Com relação aos fatores de risco, temos que avaliar o histórico familiar, diabetes, hipertensão arterial, etilismo, tabagismo, dislipidemia. Aos antecedentes, infarto do miocárdio,
né? Algum tipo de operação, intervenções cardíacas. O estado geral, o que eu posso analisar? O próprio peso, o enchimento capilar, o pulso, analisa a frequência, o ritmo e a amplitude, são esses números achados. Pressão arterial, a sistólica e a diastólica. Sinais de hipervolemia, nós temos a pressão jugular, edema, crepitações, ascite, hepatomegalia, sinais de hipervolemia. Os pulmões, nós podemos analisar a frequência respiratória, crepitações, derrame pleural. E no coração, ictus, presença de terceira, quarta agulha, sopro sugestivo de disfunção valvar. Bom, e agora nós vamos falar da abordagem profissional, né, do tratamento não farmacológico. Né? Existe uma quebra de paradigma, né, na abordagem da insuficiência cardíaca, que tem demonstrado que o tratamento não farmacológico ele deixa de ser um simples complemento da farmacoterapia, né, para complementar, para potencializar, mas ele passa a se tornar parte integrante e indispensável da terapêutica da síndrome, dessa complexa síndrome. Né? Então, a não adoção destas medidas não farmacológicas acaba colocando em risco a eficácia do tratamento. Então, não é uma coisa que eu vou fazer um tratamento não farmacológico para complementar. Não. O tratamento não farmacológico ele é indispensável para o sucesso e a eficácia do tratamento. E aí é que vem os cuidados farmacêuticos, para que a gente consiga potencializar a adesão do tratamento, a eficácia do tratamento daquele paciente. E aí nós falamos na aula de hipertensão da dieta DASH, né, que é a dieta para parar a hipertensão. Nós podemos realizar essa dieta, né, passar o paciente em 2 etapas. Essas etapas são distintas. Primeiro, eu preciso fazer o diagnóstico nutricional daquele paciente, de que atualmente ele se alimenta, como ele se alimenta, de que forma, os horários, pegar realmente traçar um diagnóstico nutricional. E a partir daí, a outra etapa é fazer um planejamento alimentar de forma clara e simples, sem enfeitar muito, tá, gente? A anamnese alimentar ela vai propiciar o quê? O conhecimento da qualidade e da quantidade alimentar do paciente. E aí vai possibilitar o que para a gente? Identificar as preferências, o que ele gosta, o que ele não gosta, a questão das limitações de ordem cultural e econômica também que vão acabar interferindo na orientação dietética, isso é um fato. Então a gente tem que levar em consideração essa questão econômica, se ele vai ter condições de comprar o alimento que a gente vai sugerir. Então, se não, a gente precisa adaptar, a gente precisa substituir para a realidade daquele paciente, né? Bom, podemos trabalhar na tentativa de prevenção de fatores agravantes, que aí a gente inclui a necessidade da vacinação, que é anual, e pneumococos a cada 5 anos, a cada 3 anos em pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Tentar frear ao máximo a questão do tabagismo. Com relação às drogas ilícitas, deve ser recomendada a abstinência total, sem exceções. A cocaína, por exemplo, ela vai comprometer diretamente a função ventricular, podendo induzir o que? As arritmias, que são potencialmente fatais. Bom, o que pode ser feito também dentro do cuidado farmacêutico? Nas orientações para viagem, pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente de classe funcional 4, deve evitar viagens aéreas ou dirigir veículos. Isso é o fato. Então, deve ser recomendada a profilaxia para trombose venosa profunda em pacientes com insuficiência cardíaca, independentemente da classe funcional. Tá? Então, ele deve utilizar o medicamento profilático. Orienta-se também o que? O uso de meia elástica de média compressão para viagens prolongadas, devendo-se avaliar o uso de heparina fracionada, né, subcutânea também, quando o voo tiver uma duração maior do que 4 horas. A utilização dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Vamos lá. Os anti-inflamatórios não esteroidais clássicos, né, que a gente tem, por exemplo, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, assim também como os inibidores da COX-2, que aí a gente tem como exemplo o celecoxib, o rofecoxib e o valdecoxib, eles vão ter um efeito de provocar uma retenção hipossalina e elevação na pressão arterial, tá? Os inibidores da COX-2 também vão possuir um efeito protrombótico, ou seja, os
Os AINES, de forma geral, eles devem ser evitados nos portadores de insuficiência cardíaca. Quando o seu uso for imprescindível, né, então, quando o seu uso for inevitável, se opta por utilizar o naproxeno, né, porque o naproxeno apresenta maior segurança cardiovascular, quando comparado aos inibidores da corticosteroide e os outros AINES, como, por exemplo, o ibuprofeno e o diclofenac. É necessário monitorar a questão do peso corporal, sempre ficar vigilante na possibilidade de edema e também na função renal. Bom, nós vamos falar agora do tratamento medicamentoso. Quando eu tenho uma insuficiência cardíaca sintomática mais uma disfunção ventricular, a opção que se tem como tratamento farmacológico é o inibidor da enzima conversora da angiotensina mais um beta-bloqueador. Ou, né, o IECA, inicialmente como monoterapia, e quando se estabilizar a dose, quando essa dose do IECA for bem tolerada, aí se insere o beta-bloqueador. Ou então o inverso, né? Você começa com um beta-bloqueador como monoterapia e depois insere um IECA, tá? Bom, com a utilização desses medicamentos, se persistirem os sintomas incapacitantes, eu tenho como associar o antagonista da aldosterona, que é a classe funcional por 3. Também tem a opção de associar uma digoxina, considerar ou a hidralazina mais um nitrato. Então, se com essas associações eu tiver uma melhora, o tratamento farmacológico adicional não é indicado. Tá ok, o paciente está estabilizado. Agora, se não ocorreu melhora, ou seja, se ele se manteve na classe funcional 3, eu tenho que analisar o QRS. Se for maior do que 150 ou entre 120 e 150, aí eu tenho que considerar uma ressincronização da classe funcional 3. Se não, eu tenho que considerar o transplante cardíaco. Voltando lá para cima, em relação à persistência dos sintomas incapacitantes, se não tiver essa persistência, o tratamento farmacológico adicional não é indicado. E aí eu faço a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E se for menor do que 35%, penso em miocardiopatia isquêmica. E aí eu considero cardiodesfibrilador implantável. Bom, gente, agora eu vou continuar falando, né, do tratamento medicamentoso de forma mais detalhada. Eu vou falar um pouco de cada classe de alguns medicamentos utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca. Nós temos a classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, né, que são chamados os IECAs. Então, eles constituem um grupo de fármacos que possuem uma comprovação de benefícios, né, são benefícios comprovados na evolução desses pacientes, tanto com relação à morbidade quanto com relação à mortalidade. Então, essa tabela 35 mostra as drogas disponíveis, a gente vê desde o captopril, né, até o ramipril, as doses iniciais, as doses consideradas alvo desses medicamentos. Então, percebam aí a diferença entre o captopril e o enalapril com relação à comodidade posológica. Foi o que a gente conversou sobre na aula de hipertensão, sobre essa questão de você conseguir administrar em menos tomadas o enalapril com relação ao captopril, como sendo uma vantagem desse medicamento. Bom, a outra classe de medicamentos são os beta-bloqueadores. Eles têm a eficácia clínica comprovada no tratamento da insuficiência cardíaca e os medicamentos que possuem essa comprovação são carvedilol, o bisoprolol e o succinato de metoprolol, tá? Nesse caso, esses medicamentos eles possuem uma classe de recomendação 1 e o nível de evidência A. Mas aí o que significa essa questão da classe de recomendação e nível de evidência? Isso aí vocês vão encontrar muito nas diretrizes que falam, né, que mostram os protocolos de tratamento. Quando o livro se refere à classe de recomendação,
ela é da classe 1, vai da classe 1, que é a classe mais elevada, até a classe 3. A classe 1 corresponde a um consenso sobre a indicação do procedimento ou do tratamento. A classe 2, que é chamada 2A, mostra as evidências que favorecem a indicação do procedimento. Então, existem evidências e essas evidências favorecem essa indicação, tanto do procedimento como também do tratamento. A classe 2B mostra as evidências que não favorecem a indicação do procedimento ou tratamento. E a classe 3. A classe 3 é aquela classe em que não é indicado o procedimento ou tratamento. Então, vocês vão ver muito isso nas diretrizes, classe de recomendação e nível de evidência. Quando você fala da classe de recomendação 1, significa que é a classe mais elevada. Então, existe um consenso maior sobre a indicação daquele procedimento. Então, você pode considerar uma classe mais segura, digamos assim. Os níveis de evidência são divididos em nível A, B e C. Nível A significa que os dados obtidos a partir de estudos randomizados e de boa qualidade, que seguem todas as orientações do chamado consorte, que são aqueles padrões consolidados para relatar ensaios, tá? Não só do consorte, mas também de meta-análise, de grandes estudos randomizados que seguem essas orientações, as orientações maiores do consorte. O nível de evidência B, em que os dados obtidos de um único ensaio clínico randomizado de boa qualidade, que também segue as orientações do consorte ou de vários estudos não randomizados. E, por fim, o nível de evidência C, em que os dados obtidos de estudos incluíam série de casos e dados obtidos do consenso e opiniões de especialistas. Então, vocês têm essa divisão do que significa essa classe de recomendação e os níveis de evidência. Okay? Então, voltando para aquela tabela, a gente está falando dos beta-bloqueadores, ok? Falamos do carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Eles possuem a classe de recomendação 1 e o nível de evidência A. Aí, recentemente, o nebivolol teve a sua eficácia demonstrada também em idosos. E para essa demonstração, né, esse medicamento, ele ficou enquadrado na classe de recomendação 1, mais o nível de evidência B, que é o inferior ao A. Tá? E essa tabela 37 mostra as drogas disponíveis, as que eu falei, dose inicial, ajuste, né, a cada 7 a 14 dias, dose-alvo e a frequência ao dia. Falando agora dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, os BRA. Né? De forma geral, os BRA têm sua principal indicação em pacientes portadores de injeção reduzida e que são intolerantes também aos IECA, né? Reduzindo assim a sua mortalidade. Em portadores de disfunção ventricular sintomática não foi testado adequadamente. Essa tabela mostra as drogas disponíveis. Nós temos o valsartan, losartan e o candesartan. A dose inicial, a dose alvo e a frequência ao dia. Bom, sobre o grupo dos antagonistas de aldosterona. Nesse grupo, temos a espironolactona, né, com maior tempo de uso e com estudos que realmente comprovam a sua eficácia, e o eplerenone, né, que foi recentemente comercializado, e ambos têm essa ação antagonizando a ação da aldosterona. E os diuréticos? Na insuficiência cardíaca, os diuréticos eles são raramente utilizados como monoterapia, né? A gente até comentou muito isso na aula de hipertensão. Eles são, de preferência, associados com os IECAs e com os beta-bloqueadores. Então, os diuréticos de alça, eles são frequentemente utilizados nos pacientes com classes funcionais mais avançadas, 3 e 4, por conta de algumas razões, dentre elas, o medicamento possui a maior excreção de água para o mesmo nível de natriurese. E também pelo fato, né, de manutenção da sua eficácia a despeito da disfunção renal, que frequentemente se observa na insuficiência cardíaca. Além disso, a ação diurética está diretamente relacionada à dose utilizada. Okay? Por outro lado, os diuréticos tiazídicos têm sido utilizados nas formas mais brandas de insuficiência cardíaca, com classe funcional de 2, com boa eficácia na melhora clínica dos pacientes. Bom, e a hidralazina e o nitrato? Demonstrou-se em um estudo
uma redução de 34% da mortalidade após 2 anos de tratamento com a combinação de hidralazina e nitrato, quando essa combinação foi comparada com o placebo, ou até mesmo com o antagonista de receptores alfa-1, o prazosina. Ok? E a digoxina, né, com relação à digoxina, diversos estudos documentaram a eficácia da digoxina em reduzir os desfechos clinicamente relevantes em pacientes com insuficiência cardíaca. Esses estudos evidenciaram também uma melhora sintomática da capacidade aeróbica e da qualidade de vida na insuficiência cardíaca sintomática, né, de classe funcional 2 a 4. Tais benefícios ocorreram independentemente do ritmo de base ou da etiologia da insuficiência cardíaca, né? E vale ressaltar que esses estudos foram executados, né, na era anterior à utilização dos beta-bloqueadores no tratamento da insuficiência cardíaca. Falando dos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. A insuficiência cardíaca é fator de risco para fenômenos tromboembólicos. Então, o racional para esta maior incidência, né, está na estase sanguínea, nas câmaras cardíacas e nos vasos sanguíneos periféricos, inerentes aos estados de baixo débito, né, eventualmente associado à lesão endotelial ou estados protrombóticos, né? Então, a conjunção desses fatores pode reduzir a geração de trombina com consequentes trombos intracavitários ou periféricos. Agora, caso o paciente apresente, além da insuficiência cardíaca, pelo menos um fator de risco adicional, recomenda-se o uso de quê? Da varfarina na prevenção de fenômenos tromboembólicos. Em pacientes sem fatores de risco adicionais, pode-se optar por aspirina ou até mesmo continuar com a varfarina. Bom, e os antiarrítmicos? Arritmias ventriculares e mortes súbitas são comuns em pacientes com insuficiência cardíaca aguda e crônica e disfunção ventricular sistólica. Tá? No entanto, com o avanço no tratamento da insuficiência cardíaca, os antiarrítmicos eles perderam a relevância, não sendo indicados como rotina para a prevenção de morte súbita, exceto os beta-bloqueadores, e ficando cada vez mais reservados para situações específicas. Os beta-bloqueadores fazem parte da terapia padrão da insuficiência cardíaca com impacto na redução da mortalidade total e da morte súbita arrítmica, certo? A amiodarona, ele é um agente arrítmico de classe 3, né, cujo uso como terapia primária era inicialmente controverso, até a publicação do estudo que estabeleceu que não há benefício com o uso de amiodarona na prevenção primária quando comparado ao placebo, independentemente da etiologia da insuficiência cardíaca. Ela é sim efetiva contra a maioria das arritmias supraventriculares. E, por último, os bloqueadores dos canais de cálcio. Em relação aos bloqueadores dos canais de cálcio, aqueles de primeira geração, né, que são representados pelo verapamil, diltiazem, nifedipina e nicardipina, apresentam acentuados efeitos cronotrópicos e inotrópicos negativos. Alguns estudos demonstraram efeitos deletérios desses medicamentos quando foram comparados com placebo ou dinitrato de isorsobida no tratamento da insuficiência cardíaca. Bom, a amlodipina e felodipina, que são bloqueadores de segunda geração, têm elevada especificidade no sítio ativo dos complexos canais de cálcio, com longa duração de ação, e pouco ou nenhum efeito inotrópico negativo nas doses usuais. Então, tornam-se assim melhor tolerados do que os outros bloqueadores de canal de cálcio em pacientes com insuficiência cardíaca. Não há muitos estudos, né, que possam orientar quanto ao uso dos bloqueadores de canal de cálcio em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Estas drogas são muitas vezes utilizadas na presença de comorbidades, como por exemplo a própria hipertensão arterial, doença arterial coronariana, dentre outros. E as diretrizes que são específicas nesses casos, elas devem ser empregadas.